Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos continuar o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Itens 1 e 2. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, 25, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. São Mateus 10:37. Certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e na afirmação saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênese, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo quando e a revolução diurna, daí mais tarde sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzido para camelo na alegoria do buraco de agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma, e insignificante em outra, sendo a ideia que a ela se atribui na mesma língua. Certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. É por isso que na tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e que para ser exato é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se expostos a se equivocar sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem para comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Vamos às nossas vibrações. Continuamos na sintonia com o plano espiritual
Agradecidos pelo dia de hoje, vibremos pelo planeta Terra, vibremos pela nossa pátria, vibremos pelos países que se encontram em guerra, pelas pessoas feridas nas guerras, vibremos pelos idosos que se encontram em asilos, as crianças sem um pai, sem uma mãe que se encontram em orfanatos. Vibremos pelos nossos amigos e irmãos que não têm um lar e não encontram alimento com facilidade. Vibremos por todos que se encontram com falta de saúde. Vibremos pelos seus familiares. Vibremos pelos irmãos que desencarnaram recentemente, fortalecendo também sua família. Deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade encaminhe onde for necessário. E assim, ofertamos ao Pai a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.